Por mais inconcebível que pareça para qualquer mente racional, qualquer pessoa que tenha prestado atenção nos últimos, 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sabe que a ideia de Rússia e Estados Unidos, especialmente depois do fim da Guerra Fria, entrarem num confronto armado, parece coisa de ficção científica. Não tem nada de real nisso. E, no entanto, olha só. Ontem à noite, no Wall Street Journal, saiu que a Europa começa a achar que o Putin pode expandir a guerra além da Ucrânia. Esse assunto está sendo comentado cada vez mais. Se você assistiu ao nosso programa ontem, o Scott Ritter acredita que existe uma possibilidade real disso acontecer. E na semana passada, tivemos o Alastair Crooke no programa, que disse sim, ele está preocupado com a chance de haver ataques convencionais. O Karaganov vem dizendo isso abertamente no programa do Glenn Deasing. A questão é, até que ponto isso é sério? E será que é algo novo, ou a gente vem ignorando sinais há muito tempo? Eu diria que sim, temos ignorado. E enquanto quisermos manter isso na esfera do impensável, vamos ter que fazer algumas mudanças agora, porque o impensável pode acabar se tornando inevitável. E é justamente isso que queremos evitar. Ryan, vamos falar sobre isso hoje e tentar entender tudo. Temos de volta o inestimável Alexander Mercourius, co-apresentador do The Duran e dono do seu próprio canal no YouTube, o Alexander Mercourius, além, claro, do The Duran. É sempre um enorme prazer e uma alegria ter você aqui no programa. Alexander, seja bem-vindo de volta. É um prazer enorme estar no seu programa e fico muito feliz de estar de volta, Daniel. Sabe, eu adoraria vir aqui um dia só para conversar sobre, algo como o lindo interior da Grã-Bretanha ou qualquer coisa leve e agradável. A gente podia marcar isso um dia desses, né? Mas em vez disso, estamos falando sobre, talvez uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial e por aí vai. Enfim, temos que falar do que precisa ser falado. Você vê aí na manchete que o Gary está mostrando agora. Nos últimos dias, a Rússia tem dito a diplomatas, e especificamente ao secretário de Estado Antony Blinken, para deixarem Kiev. Vários comentaristas estão dizendo que a Ucrânia, especialmente Kiev, pode ser apagada do mapa em breve por causa de coisas que vêm se acumulando há muito tempo. A mais recente foi o ataque em Starobilsk, que matou várias crianças num dormitório universitário, e por aí vai. Mas deixa eu te perguntar logo de cara, o quanto você está preocupado com essas declarações cada vez mais intensas que parecem ir e voltar o tempo todo? Olha, eu acho que a primeira coisa a dizer é que é realmente muito imprudente. Na verdade, é até irresponsável ignorar o nível de raiva que existe na Rússia. Isso vem crescendo de forma constante. Basicamente, começou, na minha opinião, com os ataques de mísseis em território russo, em novembro de 2024, os ataques com os Storm Shadow. Lembre-se, os russos disseram que aquilo era uma linha vermelha para eles. E mesmo assim, a gente foi lá e fez. E isso é algo que nunca aconteceu em nenhum momento durante a Guerra Fria. Em nenhuma das várias crises da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos chegaram a permitir ataques diretos um ao território do outro. Mas a gente simplesmente ignorou isso. A gente tem estado muito envolvido, como todo mundo sabe, na ofensiva de drones que a Ucrânia vem conduzindo contra a Rússia. Essa ofensiva, em termos de danos físicos reais, pode-se dizer que não causou uma destruição enorme, mas houve mortes. Teve um incidente em Starobilsk, que aliás não fica na Rússia de antes de 2014, fica em Luhansk. Mesmo assim, vimos jovens sendo mortos. Os russos estão furiosos com isso. Hoje eles reclamam do fato de não terem recebido nenhuma mensagem de condolências de nenhum representante ocidental. A raiva dentro da Rússia está crescendo por causa de tudo isso. Então, inevitavelmente, há cada vez mais pressão lá para que a Rússia comece a revidar. E a decisão de atacar os centros de comando em Kiev foi provavelmente o mínimo que o governo russo poderia fazer nessas circunstâncias.
A exigência para que os diplomatas ocidentais deixem Kiev vem diretamente disso, porque eu suspeito que o governo russo não quer se ver numa situação em que, se diplomatas forem mortos, a culpa recaia toda sobre eles. Eles querem deixar a explicação pronta de antemão. Então, o que estamos vendo é um acúmulo constante de tensões e um movimento cada vez mais profundo em direção a uma crise. E mais uma vez, eu preciso dizer de forma bem direta, nós nos recusamos a ouvir os russos quando eles nos disseram para parar de fazer essas ações tão imprudentes e perigosas. Esses ataques dentro do território russo, o assédio a navios, a destruição de embarcações que transportam comércio vindo da Rússia, tudo isso. Chegamos a um ponto de escalada que nos levou exatamente à crise que estamos vendo agora. Vamos entrar um pouco mais nesse assunto, porque nada acontece no vácuo. Agora, é claro, a gente já tem as garantias do artigo 5 da OTAN, que incluem tanto o Reino Unido quanto a Polônia. Mas aí eu fico pensando se você pode ajudar a gente a entender um pouco melhor, do ponto de vista britânico, por que então é necessário ter algum tipo de tratado adicional entre a Polônia e o Reino Unido. Algo que, aliás, o Donald Tusk mencionou hoje de manhã. Essa proposta britânica nos caiu muito bem, porque permite destacar de uma forma simbólica que o tratado tem como foco a segurança dos dois parceiros. Mas na prática ele trata principalmente da segurança da Polônia. E por que eu insisto nesse ponto, de que ele fortalece antes de tudo a segurança polonesa? Porque o que há de novo, e o que foi essencial do nosso ponto de vista, está em uma das frases introdutórias do tratado. De fato, assinamos o tratado com o Reino Unido, e ambas as partes deixam claro, enfatizam que têm plena consciência de que a ameaça é estratégica e também de longo prazo, tanto para a Polônia quanto para o Reino Unido e para a OTAN. Essa ameaça é a Rússia. Por isso, a nossa cooperação, tanto entre britânicos e poloneses quanto dentro do quadro da OTAN, deve, de acordo com o espírito desse tratado, se concentrar em proteger a Polônia e outros países contra a ameaça russa. Então, isso é direcionado diretamente à Rússia. É algo que vem além do artigo 5 da OTAN. E o que a Rússia deve pensar quando ouve isso e vê que a Polônia, bem ali na sua porta, está fazendo um tratado militar com o Reino Unido, que é uma potência nuclear, e ainda por cima especificamente sobre esse ponto. Então eu queria que você explicasse sobre 2 pontos de vista. Primeiro, por que isso é do interesse nacional britânico? E depois, quero te perguntar sobre Exacensin. Bom, a primeira coisa a dizer é que isso volta direto ao que você mencionou no começo. Porque 2 países que já são aliados precisam assinar outro tratado de aliança entre si, e a OTAN, e o artigo 5. O que começa a parecer, e claro, ninguém no Reino Unido quer dizer isso, e ninguém na Polônia quer dizer isso, é que na Europa estão começando a ter dúvidas se, em caso de um conflito com a Rússia, os Estados Unidos realmente vão querer se envolver diretamente. E isso faz parte, pelo menos em parte, da conversa europeia neste momento. E, obviamente, isso preocupa os poloneses e preocupa também os britânicos, considerando a confusão com os russos em que todos nós acabamos nos metendo. E uma confusão que, eu suspeito, os próprios americanos também veem como uma confusão. Agora vamos olhar para isso do ponto de vista russo. Eles sabem muito bem que o Reino Unido não tem condições de proteger a Polônia. A Polônia provavelmente tem um exército maior do que o britânico. Só para citar, em termos militares convencionais, eu estava lendo um relatório sobre a situação da Força Aérea Britânica. Por exemplo, a Força Aérea do Reino Unido não tem condições de enfrentar a Rússia. O que isso faz, o que esse acordo realmente significa, é que o Reino Unido, que, como você bem disse, é uma potência nuclear, está oferecendo algum tipo de garantia nuclear à Polônia. Então, na prática, você teria uma combinação das forças terrestres polonesas com as forças nucleares britânicas
se alinhando contra a Rússia. É claro que os russos são muito sensíveis em relação à Polônia. Eles veem a Polônia como um país com o qual já tiveram guerras e conflitos. Eles não vão gostar disso. E também não vão gostar do fato de que o Reino Unido, uma potência nuclear abertamente hostil à Rússia, esteja assumindo esse tipo de compromisso com um país que fica bem na porta de casa deles. Agora eu quero dizer o seguinte, porque nada acontece no vácuo e também nada surge do nada. E eu quero, você mencionou que parte disso vem lá de novembro de 2024, quando o Ocidente começou a fazer ataques de longo alcance contra as chamadas linhas vermelhas da Rússia, seja lá o que isso significasse. A gente viu que nada aconteceu. Pensamos, ok, então eles não ampliaram nada. Essa tal de linha vermelha não era realmente uma linha vermelha, assim como nada mais era, como os F-16, como os Tomahawks. Quer dizer, desculpa, não os Tomahawks, mas vários outros tipos de mísseis de cruzeiro de longo alcance que foram usados e por aí vai. Então eu acho que o Ocidente meio que concluiu que nunca haveria de fato uma linha vermelha. Mas ao mesmo tempo disseram, sabe de uma coisa? Vamos reconstruir a Europa. Vamos aumentar o gasto de todo mundo para algo em torno de 5% do PIB, de forma geral. E aí, voltando para o Reino Unido, o primeiro-ministro Starmer, em fevereiro deste ano, disse, olha, a gente também precisa começar agora a expandir nossa base industrial de defesa para gerar mais poder militar real. A OTAN alertou que a Rússia pode estar pronta para usar força militar contra a aliança até o fim desta década. No caso de um acordo de paz na Ucrânia, algo pelo qual todos estamos trabalhando intensamente, o rearmamento russo só iria se acelerar. E o perigo mais amplo para a Europa não terminaria aí, ele aumentaria. Por isso, precisamos responder a essa ameaça de forma completa. Desde o início, é importante deixar claro, nós não buscamos conflito. Nosso objetivo é uma paz duradoura, o retorno à estabilidade estratégica e ao Estado de Direito. Mas diante dessas ameaças, existe apenas uma opção viável diante de nós. E rompendo com a convenção de 1000 discursos, não estamos hoje em uma encruzilhada. O caminho à frente é direto, e ele está claro. Precisamos fortalecer nosso poder militar, porque essa é a moeda do nosso tempo. Precisamos ser capazes de dissuadir qualquer agressão. E sim, se for necessário, devemos estar prontos para lutar, para fazer o que for preciso para proteger nosso povo, nossos valores e o nosso modo de vida. Então ele afirma que, ou melhor, você diz que os russos podem ver claramente que as forças armadas britânicas, especialmente as forças terrestres, não representam uma ameaça hoje. Mas aí a gente ouve o Starmer, e eu quero focar na premissa dele. Ele começou dizendo que estamos fazendo tudo o que podemos para alcançar a paz na Ucrânia, o que é claramente o oposto do que estamos fazendo. Estamos fazendo de tudo para não trazer paz e sim mais conflito com a Rússia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele disse que a Rússia está se preparando, já por volta de 2030, até o fim dessa década, para nos atacar. Então, mesmo que a gente tivesse paz na Ucrânia, o que não estamos buscando, embora ele diga que sim, eles não parariam de qualquer forma. Ou seja, ele está basicamente pintando um cenário em que a Rússia vem atrás da gente. E, meu Deus, é melhor a gente se preparar ou vai ser tarde demais? Isso soa muito como isn't happening agora está vindo, e é melhor de prepararmos agora. Bom, é exatamente o que ele está dizendo. Quer dizer, ele está dizendo que a guerra realmente está chegando e que a gente, de fato, precisa ir para a guerra. E por que se preocupar em buscar a paz na Ucrânia, diante do que ele está dizendo? Porque, segundo ele, a guerra vai acontecer de qualquer jeito, tenha ou não paz na Ucrânia, e que precisamos investir pesado num grande reforço militar. Ele nunca sugere, aliás, negociações ou conversas com os russos para tentar entender o que eles realmente pensam. Ele está apenas se referindo a um relatório da OTAN, que muito provavelmente foi redigido em parte pelos próprios britânicos. Então isso é um discurso extremamente radical, perigoso e irresponsável.
E o que torna tudo isso tão insano, imprudente e perigoso é que, claro, ele sabe muito bem que, do jeito que as coisas estão, não seria possível o Reino Unido enfrentar a Rússia, nem a Europa enfrentar a Rússia, da forma como ele está dizendo que aconteceria até o fim dessa década. Isso levaria muito mais tempo. Mas ele está falando de um aumento militar, e os russos, é claro, ouvem o que ele diz. Eles percebem que isso é direcionado contra eles. Então, do ponto de vista russo, ao ouvir essas palavras, parece que o líder de uma potência nuclear, o Reino Unido, na verdade, está procurando e esperando uma guerra com a Rússia. E você fala sobre o que os russos podem ver. O Keir Starmer está ali dizendo que, do ponto de vista europeu, eles estão vindo atrás da gente. Mas isso é puramente teórico. Como eu venho argumentando há anos, se você olhar para a estrutura real das forças na Rússia, elas simplesmente não têm capacidade física de expandir o poder convencional em terra para dentro da Europa. Então não há nenhuma evidência disso. Eles nunca disseram isso e nunca tiveram uma estrutura memelitite que tornasse isso possível. Mas os sistemas de ataque de longo alcance deles são perfeitamente capazes de atingir qualquer lugar, se forem provocados. Agora, vamos voltar àquele mesmo discurso que o Keir Starmer fez aqui, porque tem outra coisa ali que, na minha opinião, acende um sinal de alerta. Enquanto ele fala de uma situação teórica, sem comprovação, uma ameaça da Rússia, a Rússia pode apontar para ações concretas do nosso lado, operações militares que já estão acontecendo lá. E além disso, eles ouvem que ele não só quer expandir a base industrial de defesa, mas também, olha só, quer reunir uma longa lista de países europeus. Queremos unir nossa liderança em tecnologia de defesa e inteligência artificial com a da Europa, para somar forças e construir uma base industrial compartilhada em todo o continente, capaz de impulsionar nossa produção de defesa. Isso exige liderança para garantir mais coerência e coordenação em toda a Europa. É exatamente isso que estamos fazendo com a Alemanha e a França na conferência do E3, trabalhando de perto com parceiros da União Europeia, especialmente a Itália e a Polônia, além da Noruega, do Canadá e da Turquia. Então a minha mensagem hoje é a seguinte: o Reino Unido está pronto. Nós entendemos a necessidade, entendemos a urgência, queremos trabalhar juntos para liderar uma mudança de geração na cooperação industrial de defesa. Agora, você acabou de dizer que levaria bem mais do que 3 anos para se preparar para grande parte disso. Mas parece que eles querem acelerar tudo, para usar a palavra exata que ele usou, junto com todos esses outros países da União Europeia. Tecnologia, inteligência artificial, defesa e por aí vai. Construção física, aumento de poder de combate, tudo para enfrentar, para se preparar para a Rússia, para essa suposta guerra que estaria por vir. E eu quero perguntar, de um ponto de vista mais fundamental, o que é que está motivando tudo isso, cognitivamente falando, conceitualmente mesmo, vindo do Reino Unido, da França, da Alemanha, de todos esses outros, inclusive a Itália que ele mencionou ali. Por que eles estão tão focados nisso? Parece até que eles querem que haja uma guerra com a Rússia, para a qual já estão se preparando. Caso contrário, de onde vem tudo isso? Olha, de fato, essa é uma excelente pergunta. E antes de tentar responder, posso só comentar de novo como os russos enxergam isso. Os russos nunca travaram uma guerra contra os Estados Unidos. E esse é um ponto que eu já destaquei muitas vezes. O que eles enfrentaram ao longo da história foram guerras com coalizões europeias que lutaram e invadiram a Rússia. Napoleão fez isso. O Kaiser fez isso. E Hitler, claro, também fez isso durante a Segunda Guerra Mundial. E o que o Keir Starmer está dizendo aqui, do ponto de vista russo, vai parecer para eles muito com mais uma coalizão europeia se formando, se unindo de novo para lutar contra a Rússia, exatamente como todas aquelas coalizões europeias do passado. E isso, mais uma vez, é algo que muita gente não entende.
And this is again something that many people do not understand. Since the end of the Second World War, this has been Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, esse tem sido o maior pesadelo estratégico deles. É por isso que a ideia que muita gente tem, de que os russos querem que os americanos saiam da Europa, está errada. Porque os russos sempre contaram, pelo menos em parte, com os americanos para manter os europeus sob controle e evitar que surja de novo uma coalizão europeia desse tipo. Agora, o que eu acho que está acontecendo, e acho que é daí que vêm essas percepções, é uma crença exagerada, e eu realmente acho que é exagerada, de que os Estados Unidos estão deixando a Europa. Eu, pessoalmente, não acredito que isso seja verdade. E a gente vê alguns países europeus, como o Reino Unido e outros, pensando, bom, se os americanos realmente saírem da Europa, isso vai deixar os russos muito fortes. Eles são de longe o maior país da Europa. Têm as maiores forças armadas do continente. Então, o que a gente precisa fazer é fortalecer nossas próprias forças. Não só para enfrentá-los, mas para contê-los e, talvez de um jeito meio estranho, até derrotá-los. Resolver de uma vez por todas esse problema que os europeus têm com a Rússia, que vem lá do século XVIII. E eu suspeito que esse é, no fim das contas, o verdadeiro motivo por trás de todo esse movimento. A ideia de que, se os americanos forem embora, a gente precisa estar pronto. Temos que nos preparar para o impacto, porque sem os Estados Unidos não existe nem a contenção, nem a proteção que evitam uma guerra na Europa. Eu acho que essa é uma estratégia desastrosa. Acho que vai levar a Europa a uma catástrofe. Mas, sem dúvida, é a estratégia dominante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que foi naquele último trecho que a gente acabou de mostrar. O Keir Starmer disse que o único caminho possível é fortalecer nossa base industrial de defesa. Mas eu pergunto, por que outro caminho, que parece ter um espaço bem amplo para ser seguido, não seria a diplomacia? Por que a gente não está dizendo, antes de tudo, vamos colocar bastante esforço para ver se conseguimos algum tipo de diálogo, encontrar algum ponto em comum e por aí vai, para tentar evitar ter que se preocupar com isso mais para frente? Por que isso nem está sendo considerado agora? Olha, eu acho que essa é a melhor pergunta de todas. Porque, claro, é exatamente isso que deveria estar sendo discutido. Quero dizer, por que o Keir Starmer não vai a Moscou conversar com o Putin e discutir todas essas questões diretamente com os russos? Não seria uma atitude sensata? Ou se ele não estiver disposto a ir, por que não manda a Yvette Cooper, a ministra das Relações Exteriores, para fazer isso? Por que os alemães não fazem isso? Ou os franceses? Na verdade, desde dezembro tem uma conversa na Europa sobre enviar um chefe negociador para Moscou, mas ninguém consegue chegar a um acordo sobre quem essa pessoa deveria ser. E ninguém consegue apresentar propostas que possam ser levadas aos russos e que alguém realmente acredite que eles estariam dispostos a discutir. Então, a gente não tem mais diplomacia. E claro, na ausência de diplomacia, o que surge é esse movimento em direção à guerra. Agora, por que é que a gente não consegue fazer isso? Essa é uma ótima pergunta, e eu gostaria de ter uma resposta simples. Acho que um dos grandes problemas é que desde o fim da Guerra Fria na Europa, a prática da diplomacia se enfraqueceu. A gente tem sido complacente demais, deixando a diplomacia quase que totalmente nas mãos dos americanos. Basicamente, a gente perdeu a habilidade e o conhecimento de como fazer isso. E tem outro problema também. Deixamos para trás muitas das lembranças de guerra que já tivemos. A Segunda Guerra Mundial e até os primeiros anos da Guerra Fria, que felizmente nunca virou uma guerra de verdade, mas que foram muito assustadores para muita gente. Então, esse medo da guerra, que deveria existir e servir de impulso para a diplomacia, infelizmente não existe no momento. Dá para sentir isso claramente, na minha opinião, quando a gente ouve os líderes europeus. E para ser sincero, dá para sentir isso também nas palavras do Starmer.
É quase como se ele estivesse dizendo para os russos: pode vir. From Starmer's words, he's almost saying to the Russians, bring it on. Bom, realmente parece isso. E eu poderia até mostrar alguns trechos do Emmanuel Macron, do Friedrich Merz, com certeza da Ursula von der Leyen, da Kaja Kallas e, claro, do Mark Rutte. Dá para dizer que é quase um coro e todos falam a mesma língua. Agora, eu tenho várias preocupações com isso, mas tem um ponto específico que me incomoda. E é algo que se vê claramente dentro da OTAN, não só na Europa. Especialmente com o comandante supremo dos Estados Unidos, o general Grinkiewicz. Existe uma certa arrogância por trás disso, uma atitude do tipo, olha, eu vi a planilha, tá tudo sob controle. E aliás, como ele mesmo disse nesse discurso, a gente vai continuar melhorando, cada vez mais. A Rússia tem medo da gente. Eu não acho que exista uma ameaça imediata ao território da OTAN neste momento. A Rússia está totalmente envolvida na Ucrânia. A grande maioria das suas forças está dedicada a esse esforço. A economia de guerra deles também está voltada para isso. E é por isso que nós devemos tanto à Ucrânia, que está na linha de frente da defesa europeia. A Rússia também sabe do poder incrível da aliança. Nós conseguimos evitar ataques diretos à OTAN em guerras convencionais por 76 anos. E vamos continuar fazendo isso no futuro, por causa da força que temos. A força que existe hoje, que vai ser ainda maior amanhã e ainda mais forte depois de amanhã. A Rússia sabe que não pode se dar ao luxo de nos enfrentar. Será mesmo? Será que ele realmente sabe disso? E deixa eu te explicar por que eu digo isso, Alexander. É porque ele ficou ali e parece que se sente confortável demais com essa ideia de que, a Rússia está totalmente envolvida na Ucrânia, então não pode se concentrar na gente nem em mais nada. Mas eu diria o contrário. Porque enquanto a gente tem ficado aqui esvaziando nossos estoques dos mísseis mais importantes, mísseis de longo alcance, interceptadores aéreos de vários tipos, para enviar para a Ucrânia, os Estados Unidos também têm mandado para Israel, e agora a gente mesmo tem usado contra o Irã e por aí vai. Nossos estoques continuam caindo. A gente nunca entrou numa economia de guerra, ou seja, nossa base industrial de defesa ainda está num nível de, digamos, tempo de paz, com um pequeno acréscimo. A gente aumentou um pouco, sim. Já a Rússia, por outro lado, não fez uma mobilização total, mas chegou bem perto de uma mobilização industrial completa. Agora eles estão produzindo sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vem fortalecendo bastante a base industrial de defesa e os estoques. Esses estoques têm crescido porque eles estão fabricando muito mais do que estão usando. Então, quando se fala que eles estão focados só na Ucrânia, a minha impressão é que eles sempre mantiveram um olho voltado para a Europa ao mesmo tempo. E eles veem nossos estoques diminuindo enquanto os deles aumentam. Você tem alguma preocupação de que a gente possa estar confiante demais, achando que a Rússia sabe que não pode enfrentar a gente? Acho que é exatamente isso. Acho que o que o general Grinkiewicz estava tentando fazer era tranquilizar. Ele quis dizer algo como, olha, os russos não vão nos atacar de verdade agora. Quer dizer, eles nem têm a estrutura de forças, exatamente como você disse, para fazer isso. Eles estão ocupados, com as mãos cheias na Ucrânia. Isso não faz parte do plano deles. E a gente não deve ter medo, porque afinal, nós também somos bem fortes. Então não vai ser algo fácil para eles. Mas o jeito que ele fala, infelizmente, para uma plateia na Europa, formada por líderes políticos com pouquíssima experiência em assuntos militares, e eu diria com pouquíssima compreensão mesmo sobre questões militares, para eles, isso passa uma mensagem totalmente diferente. Eles são fracos. Nós somos fortes. Estamos ficando ainda mais fortes. Podemos ser tão inflexíveis, tão firmes nas nossas exigências máximas quanto quisermos, porque em qualquer confronto com os russos, no fim das contas, temos certeza de que sairemos vencedores. E de novo, dá para ver reflexos disso no discurso do Keir Starmer
e nos comentários que você mostrou no começo. E isso, claro, não é o caso. Não é o caso de jeito nenhum. Not the case. Not the case at all. And I think that a little more E eu acho que um pouco mais de franqueza e honestidade, que aliás é uma qualidade pela qual os americanos são bem conhecidos, seria realmente útil nessa situação, para, como eu disse, desfazer algumas dessas ilusões que a gente tem visto circulando na Europa neste momento. Primeiro, os russos não estão vindo. Eles não demonstram nenhum interesse em fazer isso. Eles não estão buscando uma guerra nuclear, nem uma terceira guerra mundial, que seria o que isso poderia acabar envolvendo. Mas, em segundo lugar, nós não somos tão fortes quanto acreditamos. A gente não consegue reforçar nossas forças do jeito que dizemos, de uma forma que pudesse superar os russos em pouco tempo. Agora é hora de conversar. Não é hora de se refugiar nessas zonas de conforto, nos reforços militares e em todo tipo de coisa assim, que só podem nos levar cada vez mais perto de uma catástrofe. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu não estou tão confiante quanto você de que a Rússia não vai fazer nada. Eles ainda não têm a estrutura física no terreno para lançar um ataque no estilo do Exército Vermelho, como aconteceu em resposta à invasão nazista a partir de 1941 e por aí vai. Mas eles com certeza têm poder aéreo, poder de mísseis, drones e até poder de artilharia para causar um estrago enorme em todo o continente, se decidirem fazer isso. Você mencionou mais cedo aqui no programa que a Rússia tem uma compreensão histórica diferente da nossa. E aqui está o Sergei Lavrov falando exatamente sobre esse assunto. Essa última tentativa teve o mesmo resultado das aventuras desastrosas de Napoleão e de Hitler. Mas o Ocidente aprende mal as lições da história. A gente vê isso com clareza, especialmente na Alemanha, que você mencionou. Depois de alguns anos relativamente tranquilos sob Angela Merkel, veio aquele período meio nebuloso com o chanceler Scholz. E então Friedrich Merz chegou ao poder e fez declarações marcantes que merecem uma análise séria. Ele anunciou que estava suspendendo as restrições constitucionais aos gastos militares e declarou que isso era necessário para que a Alemanha voltasse a ser, e eu enfatizo, voltasse a ser, a principal potência militar da Europa. Isso diz muito sobre a mentalidade dele e sobre a direção do seu pensamento. Desde então, ele vem repetindo essa ideia de várias formas, e também na prática. O que ele está fazendo equivale a uma preparação para a guerra. E algo parecendo na França, onde o presidente Macron tem insistido repetidamente que a Ucrânia não pode perder. Porque eu percebo, e você conhece muito bem o lado russo. Você passou um tempo na Rússia, em Moscou, participou de conferências e de várias outras coisas. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mas o que eu percebo é que os russos podem dizer algo como: nós temos essa história de vários países invadindo o nosso território. Muitos desses exemplos vêm de antes de 1941, e nós não estávamos plenamente conscientes disso. Ou não levamos a sério o suficiente quando Hitler invadiu, apesar das evidências. E parece que muitos deles estão dizendo: isso não vai acontecer de novo. Então talvez usem o poder de mísseis na Europa para tentar evitar algo assim, olhando para os estoques e vendo como. Dá para entender por que alguns na Rússia, e o Karaganov certamente é um deles, dizem que o Ocidente não conseguiria responder. Então deveríamos assumir o risco num nível convencional, primeiro, e atacar a Europa. O que você acha disso? Bom, certamente há pessoas na Rússia falando sobre isso, e as vozes que estão pedindo por isso estão crescendo o tempo todo. E elas não podem ser ignoradas. Claro, as decisões são tomadas no Kremlin e dentro do Estado-Maior. Eu não acho que eles estejam perto de tomar esse tipo de decisão ainda, mas eles têm consciência do próprio poder. Eles sabem do que são capazes. Acho que neste momento, o cálculo na Rússia é que o conflito na Ucrânia pode ser contido. Eles sentem que as coisas ainda estão indo, de certa forma, na direção que eles querem.
então não querem expandir o conflito de um jeito que envolva diretamente outros países europeus. Mas essa possibilidade sempre existe e nunca deve ser completamente descartada ou ignorada. E se a gente falar da opinião pública russa de modo mais amplo, bom, não só eles concordam com Lavrov, como iriam ainda mais longe do que ele. Eles diriam: essas pessoas são claramente hostis a nós. Por que estamos sempre recuando e deixando que nos ataquem? Por que não revidamos? Por que não atacamos algumas das instalações militares e industriais deles espalhadas pela Europa, que estão sendo usadas para nos atacar? É importante repetir, nada parecido com isso jamais aconteceu antes. Isso nunca aconteceu durante a Guerra Fria. Durante toda a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética entendiam que por mais conflitos que tivessem entre si, em qualquer parte do mundo, no Vietnã, na Coreia, onde fosse, jamais fariam ataques diretos um ao outro. Justamente para evitar o tipo de cenário de que você acabou de falar. Bom, eu mostrei o que alguns líderes europeus disseram. Keir Starmer, Donald Tusk, falamos sobre Merz, Macron, Ursula von der Leyen e outros. E também mostrei o que o Sergei Lavrov disse. Agora vamos olhar para o lado russo. Isso aqui é de dezembro do ano passado, quando já se falava bastante sobre essa ideia de reconstruir a Europa e sobre se preparar para uma guerra até 2027, em alguns casos, ou até 2030, segundo outras estimativas. E o Putin foi perguntado sobre qual seria a possibilidade disso acontecer. Então veja só a resposta dele. Mesmo quando eles dizem que estão fazendo mudanças na proposta do Trump, dá para ver claramente que todas essas mudanças têm um único objetivo: bloquear todo o processo de paz. Eles apresentam exigências que são totalmente inaceitáveis para a Rússia, e eles sabem disso. A intenção é depois culpar a Rússia pelo fim do processo de paz. Então, se eles quiserem voltar à realidade, com base na situação no terreno, como eles mesmos dizem, tudo bem, estamos abertos a isso. Nós não temos planos de lutar contra a Europa. Eu já disse isso centenas de vezes. Mas se a Europa de repente decidir entrar em guerra contra nós e começar, estamos prontos agora mesmo. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A questão é, se a Europa começar uma guerra contra nós, eu acredito que muito rapidamente, bom, isso não é a Ucrânia. Com a Ucrânia a gente age de forma cirúrgica, cuidadosa, você entende, né? Não é uma guerra no sentido moderno completo da palavra. Se a Europa escolher começar uma guerra, a situação pode chegar muito rápido, a um ponto em que não vai sobrar ninguém com quem possamos negociar. Agora, essa última parte foi bem assustadora. Um ouvido ocidental pode ouvir isso e pensar: ok, tranquilo, então estamos bem, porque a gente nunca vai reunir um monte de divisões de tanques e começar a atravessar a fronteira russa ou atacar eles. Então tudo certo. Mas isso depende das definições, porque recentemente, e eu estou falando dos últimos dias mesmo, vários oficiais russos têm se manifestado. A gente até recebeu o embaixador Polyansky nos nossos programas. No nível de embaixadores, eles estão preocupados porque começaram a interpretar o que o Ocidente já fez como uma participação direta nessa guerra. Ou seja, permitir o uso do espaço aéreo da OTAN para ataques com drones, o fornecimento de tecnologia, de alvos de inteligência e assim por diante. E eles dizem que essa linha já foi ultrapassada. Então a única coisa que realmente importa é o que o Putin pensa. Mas veja o que ele dizia há poucos meses. Que, se ele decidir que essa linha foi cruzada, não será mais uma operação militar especial, e sim uma guerra no sentido moderno. Quais são as suas preocupações? Sim, com certeza. E posso dizer que ontem, se não me engano, tivemos um comentário de um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, que é vice-ministro das Relações Exteriores. E pelo que entendo, dentro do ministério, ele é o segundo em comando, logo abaixo do próprio Lavrov.
O Ryabkov disse que a situação agora está pior, em termos de segurança global, do que qualquer um consegue se lembrar. Existe hoje uma possibilidade real de confrontos militares entre as grandes potências nucleares, e que, se isso acontecer, pode levar a uma catástrofe. Isso está muito próximo do que o Polyansky, cuja entrevista, aliás, eu assisti, e outros também vêm dizendo. Eles estão tentando alertar as pessoas no Ocidente, inclusive, vale dizer, nos Estados Unidos. Including, by the way, in the United States. The Russians, in particular, are talking a lot to the United States recently. Os russos, em especial, têm conversado bastante com os Estados Unidos ultimamente. Eles estão tentando fazer o Ocidente entender que não dá para continuar cruzando linhas vermelhas, realizando ataques diretos dentro da Rússia, deixando drones sobrevoarem o espaço aéreo russo para atingir o país, ajudando os ucranianos com alvos e todo esse tipo de coisa, e achar que os russos não vão acabar tendo que responder. E eles têm sim capacidade de responder. Como o Putin disse, eles podem reagir de várias formas, de maneira bem calibrada. Mas num conflito com a Europa, que teria de fato algo da dimensão do início de uma guerra mundial, as coisas podem escalar muito rápido. Things can escalate very quickly. And, well, I think the point you were also making, Daniel. Bom, eu acho que o ponto que você também estava levantando, Daniel, é que as pessoas não devem pensar na guerra de hoje do mesmo jeito que pensavam nos anos 40, com grandes exércitos de tanques atravessando, por exemplo, a planície de Lüneburg e lugares assim. As guerras de hoje são travadas com mísseis e drones a longas distâncias e podem ser absolutamente devastadoras desse modo também. E claro, esses mísseis podem carregar explosivos convencionais, mas também podem levar ogivas nucleares. A gente acabou de ver um conflito inteiro no Oriente Médio, que ainda não foi resolvido até agora, e que foi travado justamente desse jeito, à distância, com consequências devastadoras para a região envolvida. E claro, se algo assim acontecer na Europa, as consequências serão ainda mais graves. Com certeza vão. E vamos olhar um pouco para esses problemas de curto prazo, porque eu acho que aí o risco é bem maior. Agora, não é só uma ameaça velada, é uma ameaça direta e declarada da Rússia, dizendo para saírem de Kiev porque algo está para acontecer. A gente viu primeiro aquela manchete sobre uma conversa entre o Sergei Lavrov e o Marco Rubio, e foi noticiado que ele teria dito para tirarem os diplomatas de lá, e por aí vai. Pelo que parece, os Estados Unidos responderam que não iam fazer isso. E depois disso, se não me engano, foi o Dmitry Medvedev que disse que a União Europeia vai manter sua presença diplomática em Kiev sem mudanças, apesar dos avisos da Rússia. Bom, pelo visto eles têm diplomatas de sobra e precisam reduzir o pessoal. Então ele parece estar falando com bastante confiança, como se algo estivesse para acontecer. Deixa eu te fazer algumas perguntas sobre isso, já que estamos chegando ao fim. Primeiro, você leva essas ameaças a sério? E o que você acha que realmente pode acontecer? Talvez até hoje à noite ou nos próximos dias. Olha, eu acho que vai haver ataques a Kiev, mas não acredito que a gente vá ver uma campanha russa para destruir completamente toda a cidade. Aliás, tem gente comentando sobre isso, mas eu não acho que vai ser tão grave assim. Eles devem atacar prédios e instalações importantes, e não acho que vão mirar em embaixadas. O ponto é que alguns desses prédios de embaixadas ficam muito perto de lugares que os russos devem atacar, e a possibilidade de diplomatas morrerem é bem real. E de novo, eu acho que os russos estão dando esses avisos, e me preocupa o fato de que esses avisos não estão sendo levados a sério. Porque eu não tenho a menor dúvida, nenhuma mesmo, de que os russos realmente vão fazer isso. Se você lê a declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, eles disseram que vai acontecer. A decisão já foi tomada. Quando Lavrov conversou com o Rubio, o comunicado russo dizia que ele estava falando sob instruções diretas do próprio Putin. O Rubio disse que o Lavrov pediu para ele repassar o alerta ao presidente dos Estados Unidos, e ele fez isso.
Agora, simplesmente ignorar todos esses avisos, agir como se nada fosse acontecer, é uma complacência absurda. E posso dizer que também é muito estranho, porque eu me lembro que antes do início da chamada Operação Militar Especial, lá em fevereiro de 2022, quando por um tempo parecia mesmo que os russos iam invadir Kiev, o que foi que os Estados Unidos e todos os países europeus fizeram? Eles retiraram suas embaixadas. Fui para Lviv. Eles agiram para proteger seus diplomatas. E é exatamente isso que a gente deveria estar fazendo agora, diante desse tipo de ameaça. Isso mostra, mais uma vez, o nível de escalada, tanto na imaginação quanto na retórica, que estamos vendo hoje. Quando um ataque, ou a possibilidade de um ataque, contra o nosso pessoal diplomático vem agora dos russos, e não vinha dos russos em 2022, a gente insiste que eles fiquem colocando suas vidas em risco. E isso, na minha opinião, é extremamente imprudente e irresponsável. Eu espero que quando os ataques russos de fato começarem, e eles vão começar, as pessoas repensem essa postura, e que a gente tenha algum tipo de contato com os russos. Que alguém diga a eles, por favor, parem por um dia, 2, 3 dias, para que a gente consiga tirar o nosso pessoal de lá. Porque eu suspeito que, no fim das contas, é exatamente a isso que tudo vai acabar chegando. Olha, Alexander, eu percebo que, por causa de todas essas linhas vermelhas, reais ou imaginárias, que foram cruzadas nesses mais de 4 anos, existe uma mentalidade no Ocidente de que, na prática, não há mais linhas vermelhas. Você diz com bastante clareza que eles estão vindo. Eles mesmos disseram diretamente que estão vindo aqui para Kiev. Mas eu percebo que ainda tem muita gente que não acredita nisso. Ou então acham que vai ser como foi 2 ou 3 dias atrás. Talvez uma prisão, alguns mísseis, como já aconteceu antes. Então não seria uma grande diferença. Mas deixa eu te perguntar. Se for algo realmente muito mais grave do que o que já fizeram antes, se houver um dano profundo aqui, isso vai acordar o Ocidente? Ou vai fazer com que pessoas como Keir Starmer, o general Breedlove, o Macron digam, tá vendo? Eu avisei, eu disse que isso ia acontecer. Agora precisamos aumentar ainda mais o preparo para a guerra. O que você acha? Olha, eu temo, e preciso dizer isso, que neste momento as pessoas estão tão envolvidas nessa história de os russos estão vindo, eles são agressivos, que é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Se houver um ataque a Kiev e diplomatas ocidentais forem feridos ou mortos, as pessoas vão dizer que é a prova de que os russos são agressivos. Ou seja, de um jeito ou de outro, quem quer confronto vai conseguir o confronto. Se os russos continuarem agindo com moderação, o que aliás eu não acredito, vão dizer que nós desmascaramos a ameaça deles. Se eles fizerem o que dizem que vão fazer, será a prova de que são agressivos. Em nenhum dos casos a gente vai mudar, revisar ou repensar o nosso comportamento. O problema é que estamos tão presos a esse modo de pensar e já fomos tão longe nesse caminho que não conseguimos mais recuar. E só vamos perceber isso quando estivermos diante de uma catástrofe de verdade. Aquela mesma de que o Putin estava falando. E é aí que Deus nos ajude. É justamente por isso que me preocupa a possibilidade de a Rússia decidir escalar o conflito, atingindo alvos militares no Ocidente. Sejam fábricas que produzem drones, fábricas que fabricam motores de foguete ou qualquer instalação que forneça inteligência usada pela Ucrânia para atacar a Rússia. Recentemente eu conversei com uma pessoa que é claramente pró-Rússia e ela argumentou, quase exatamente como você acabou de dizer, que mesmo depois de tudo isso, o Ocidente ainda não vai encarar como um fator de dissuasão. E por causa disso, segundo ela, a única coisa que realmente teria esse efeito seria um ataque direto a esses alvos, porque do contrário, eles temem que não haja nenhuma forma de dissuasão. Na verdade, vai ser uma escalada, e eles ainda vão chegar lá. E o cálculo deles é o seguinte, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, para encerrar.
O argumento deles é que se a gente não fizer nada agora e simplesmente atacar algo importante como Kiev e eles reagirem da forma que você acabou de descrever, mais para frente, depois de alguns anos, fortalecendo suas capacidades, o desafio para a Rússia vai ser muito maior. Então, do ponto de vista militar, faria sentido atacar agora, enquanto nossos arsenais estão baixos, para pegá-los no momento em que eles ainda não têm tanto poder de resposta. O que você acha dessa lógica? Olha, essa lógica realmente existe, e esses argumentos estão sendo usados na Rússia hoje. E o fato de que ninguém no Ocidente percebe isso, nem entende o tipo de debate que está acontecendo lá, é preocupante. Então, sabe, eu não descarto essa possibilidade. A gente precisa entender uma coisa. As pessoas no Ocidente nunca compreenderam isso. Existe o próprio Putin, que é um homem muito equilibrado e disciplinado. Ele sempre quis manter o conflito limitado à Ucrânia. Ele não quer um confronto mais amplo com a Europa. Ele não acredita que isso seja do interesse da Rússia. Então, existe o Putin. Mas há muitas outras pessoas também. Ele não é, ao contrário do que muita gente no Ocidente parece pensar, a única pessoa na Rússia que tem opiniões e cujas opiniões importam. E tem muita gente nas Forças Armadas, na área econômica, no mundo do jornalismo, no meio acadêmico, pessoas como Karaganov, por exemplo, que dizem que o Ocidente não tem mais medo de nós como tinha na época da Guerra Fria, e que eles precisam voltar a ter medo, porque se não tiverem, vão continuar escalando as tensões como vem fazendo. O meu instinto, sabe, é ficar do lado do Putin nessa questão. Eu tenho horror à guerra, como todos nós deveríamos ter, como qualquer soldado que eu conheço tem. Eu diria, mantenham isso sob controle. Mas, infelizmente, se as pessoas não escutam, se começam a falar em formar coalizões do jeito que o Starmer estava falando, o que, como eu disse, inevitavelmente desperta na Rússia lembranças de coalizões anteriores, que foram muito perigosas, bem, se as pessoas simplesmente se recusam a pensar, a se colocar no lugar do outro lado, então sim, a gente pode estar caminhando direto para um desastre. Then we are indeed potentially heading towards disaster. Cara, eu odeio quando você é lógico e a sua lógica faz sentido. E eu só. Você vê alguma esperança que possa oferecer? Algo que diga que ainda existe inteligência suficiente no Ocidente e gente arrogante o bastante como você e alguns outros que a gente conhece, que talvez consiga mudar o rumo do debate para que a gente abra os olhos antes de chegar nesse ponto. Sim, eu acho que isso é algo importante de dizer. Quer dizer, na Alemanha, eu sei que existe um debate ativo sobre esses assuntos, muito mais do que na Grã-Bretanha. E não é só um debate restrito a partidos como o AfD, por exemplo. Dentro da CDU e também dentro do SPD, há pessoas dizendo que isso está completamente errado. O que estamos fazendo? Perdemos o bom senso? Isso é uma loucura. A gente precisa voltar à diplomacia, precisa encontrar um caminho de volta. Na cúpula da União Europeia, em dezembro, essas vozes ficaram mais fortes. E como eu disse, já se falou sobre nomear um principal negociador e todas essas coisas. Então, existem vozes contrárias na Europa e elas estão ficando mais fortes. Elas de fato existem. E por fim, e isso é muito importante, há os americanos. Eu não consigo imaginar que os Estados Unidos, que já têm seus próprios problemas no Oriente Médio neste momento, e uma relação complicada com a China e tudo mais, queiram uma grande crise na Europa agora. Eu duvido que os americanos alguma vez realmente queiram uma crise desse tamanho na Europa. Mas especialmente não agora. E eu também não acho que este presidente esteja interessado nesse tipo de crise. Então, os americanos podem, e eu acredito que eventualmente vão, agir como uma força de moderação também. Mas ainda assim, é muito preocupante que a gente tenha chegado a esse ponto. E o fato de as coisas terem chegado a esse ponto já é terrível por si só. Ainda mais considerando que estamos falando de um mundo com armas nucleares
e com a possibilidade de uma guerra entre a Europa e a Rússia, entre o Ocidente e a Rússia. E com sorte, se a gente conseguir superar isso, e eu ainda acredito que vamos conseguir, então finalmente vamos olhar para trás, refletir e entender. Nunca mais. A gente nunca pode deixar uma situação dessas acontecer de novo. E cabeças mais sensatas vão prevalecer. E vamos trabalhar por um novo sistema de segurança na Europa que seja realmente justo e estável, mas de um jeito completamente diferente daquele que o Keir Starmer estava propondo. Que essa visão se torne realidade. E é por isso que a gente gosta de ter você aqui no programa, porque existem alternativas. Não é só aquela ideia de que sim, vai haver morte e destruição. Há pessoas como você, que defendem uma abordagem mais sensata, em que todos possam ter segurança e estabilidade, e é isso que todos nós deveríamos desejar. Então, muito obrigado por encerrar com essa nota positiva. Eu queria mesmo terminar num bom tom. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer participar do programa. E posso dizer rapidinho para os nossos espectadores que pessoas que eu conheço na Grã-Bretanha, inclusive gente importante, ouvem esse programa que o Daniel faz. Então, essas palavras de bom senso que o Daniel diz são ouvidas por pessoas influentes aqui em Londres. Poxa, muito gentil da sua parte dizer isso. E só para lembrar, como o Gary está mostrando aí, tem o site do Alexander Mercourius, ou o canal dele no YouTube, onde ele publica o próprio conteúdo, além do que faz no The Duran. Então vale a pena conferir, porque tem muita coisa boa para ouvir por lá. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê hoje à tarde, acho que às 2 horas. Gary, se eu não estiver enganado, teremos o Larry Johnson, que vai trazer as últimas novidades sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. E ele também vai falar um pouco sobre a Rússia. Não percam. 2 da tarde, Larry Johnson, ao vivo. E tem mais um programa, acho que às 3 horas, em que a gente vai analisar uma questão do Oriente Médio, que é realmente importante. A questão do petróleo. E o preço do petróleo, de novo, caiu hoje, porque todo mundo está falando sobre isso. Dizem que o estreito vai ser reaberto em breve e que tudo vai ficar ótimo. A gasolina vai voltar para $3 rapidinho. Mas como o Art Berman, especialista em infraestrutura de energia, vai mostrar, é melhor não se empolgar tão depressa, porque existem limitações bem práticas no sistema. Mesmo que um acordo seja fechado em breve, isso ainda vai deixar coisas um pouco mais difíceis. A gente precisa manter a cabeça fria e focar no que é real. Olha só, hoje às 3 da tarde, com o Art Berman, a gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. E não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. E podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles.